Bom dia, bom povo de Deus, é isso aí, vamos estudar a palavra de Deus, parte de domingo pela manhã e de segunda-feira pela manhã. Olha só, domingo falou sobre uns aos outros, o que é que a lição veio abordando para a gente na parte de domingo? Hebreus capítulo 3 apresenta a demonstração final do apóstolo, sejam constante o amor fraternal. Hebreus capítulo 13, versículo 1. Tem um texto de Romanos capítulo 12, versículo 5 que diz, somos um só corpo em Cristo e estamos ligados uns aos outros. Então, a carta aos Hebreus é justamente um resumo desse texto aqui de Romanos capítulo 12, versículo 5. Somos um corpo em Cristo e somos todos ligados uns aos outros. Olha só como é interessante. Ao longo de toda a epístola, ele destacou que pertencemos à família do rei. O autor não via seus leitores apenas como um grupo de pessoas que desenvolvem a salvação em um relacionamento individual com Jesus. Então o autor ele não via dessa forma. Não via apenas um grupo de pessoas que desenvolvia a salvação individual com Jesus, mas era um grupo unido com um só objetivo, um só propósito, que era chegar à presença de Deus, era receber essa salvação da qual Deus deu a cada um deles. Paulo caracterizou a obra de Cristo por nós como amor fraternal, um amor entre irmãos, um amor ali que é capaz de fazer coisas extraordinárias, descritas em Mateus capítulo 7, versículo 12, que a gente devemos fazer para as pessoas aquilo que a gente desejaria que eles fizessem para a gente. Então, esse é o verdadeiro amor fraternal. Devemos fazer para as pessoas com carinho, com amor e tudo mais. Mas olha só, ao longo da carta, o amor fraternal envolve animar. Ainda diz mais, para que ninguém fique sem a graça de Deus. Então, o amor fraternal é sempre isso. Somos um corpo em Cristo, estamos unidos e precisamos estar constantemente ajudando o irmão, aquele que caiu, se levantar, encorajar, alegrar essa pessoa para que ela possa estar ligada em Cristo Jesus. Mas ainda diz mais. No capítulo 13, esse amor é revelado em vários elementos. Honestidade, visitar e apoiar prisioneiros e pessoas que sofrem maus tratos, honrar o matrimônio, afastar-se da avareza, lembrar-se dos líderes da congregação e obedecer-lhes e orar pelo próprio autor da carta, que é essa carta do livro de Hebreus, o apóstolo Paulo. Então a preocupação de Paulo é justamente com isso aqui, levando a mente dele para ele visitar as pessoas, trabalhar a hospitalidade, se preocupar com os irmãos e se afastar da avareza. Mas o que a gente fica vendo nesse contexto é justamente isso, é uma união que precisamos ter. Algumas pessoas dizem assim, não, deixa fulano sim, a salvação é individual, mas o próprio Paulo aqui fala que somos um corpo em Cristo e devemos estar unidos. Devemos levantar aquela pessoa que está ali caída, que está, por mais que tenha tentado várias vezes. Jesus até hoje não desistiu da gente, permanece conosco mesmo a gente sendo falhos. Então o exemplo para imitar ele, Efésios capítulo 5, versículo 1, pede para a gente ser imitadores de Deus. Se Jesus não desiste da gente, por que a gente vai desistir daquela pessoa? De orar por ela, de ir visitar ela e chamar para estar na presença de Deus. Agora, a parte de domingo sobre vícios e virtudes. Olha só, a instrução, não se esqueçam, em Hebreus capítulo 12, versículo 2, mostra que a hospitalidade não se refere simplesmente a se esquecer de acolher alguém, mas sim a negligência intencional. Olha só a gravidade disso. Muitas vezes a gente vê que tem pessoas assim que precisam da nossa visita, precisa a gente cuidar dessas pessoas e também desenvolver a hospitalidade. Às vezes a gente negligencia. Uma pessoa chega na sua casa e você se fecha, se tranca e não recebe essa pessoa. Paulo tem um cuidado tremendo. Paulo provavelmente ele se lembrou da passagem que está escrita lá em Gênesis capítulo 18, versículo 2 a 15, que fala justamente dos 3 anjos que foram lá visitar Abraão. E Abraão hospitalizou ele ali, cuidou dele, aliás, ali, e ele hospedou anjos. E Paulo disse, tenha cuidado, não negligencie a hospitalidade, pois se vocês o fazem assim, poderão estar acolhendo o anjo. Mas olha só, o amor fraternal para com os presos envolvia não apenas que os cristãos se lembrassem deles em suas orações, mas também proporcionasse apoio concreto por meio de ajuda material e emocional.
Existem pessoas que estão presas nesse exato momento, eles erraram? Sim, erraram. Estão pagando pelos que fizeram? Sim. Mas aquelas pessoas precisam somente de oração? Não, a gente poderemos também visitar, apoio emocional, conversar com ele, tentar colocar na cabeça dele a palavra de Deus, e o Espírito Santo vai trabalhando na vida daquela pessoa. Paulo também advertiu os leitores contra a imoralidade sexual e a ganância, duas graves ameaças ao amor fraternal. Essas duas coisas é uma grande ameaça ao amor fraternal. Mas olha só, para finalizar, o amor ao dinheiro é uma das principais categorias de vícios, isto é, o oposto de virtudes. No mundo greco-romano, na verdade, em outra carta, Paulo chegou a se referir ao amor ao dinheiro como a fonte de todos os males. Então, dentro desse contexto que a gente vê, nessa parte de segunda-feira, Paulo está falando assim, tem muitas pessoas que têm os vícios, sim, tem algumas virtudes, sim, mas a gente precisamos saber compreender essas pessoas de uma forma tão mansa e apresentar os frutos do Espírito Santo, mansidão, e demonstrar através dessas pessoas para que a gente possamos conseguir trazer essas pessoas até aos pés do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar vocês nessa manhã e que possamos entender que somos um corpo unido em Cristo Jesus e que possamos subir as mansões celestiais unidos para a glória de Deus. Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, te agradecemos por essa mensagem, que teu santo e bom Espírito venha habitar em nosso coração, em nome de Jesus. Amém.